Idolatria secreta. Os atos idólatras no coração do homem. Por David Clarkson. Prefácio. O conceito de idolatria do coração ou ídolos no coração se tornou comum atualmente no meio cristão evangélico. Idolatria do coração é uma triste realidade no homem. Entendê-la nos ajuda a entendermos o nosso coração. Entretanto, o conceito não foi criado em décadas recentes. Os puritanos, como pais do aconselhamento bíblico, já haviam percebido tais verdades e realidades ensinadas na Escritura Sagrada, por exemplo, em Ezequiel 14, e já alertavam aos seus rebanhos contra os perigos e consequências dessas idolatrias. David Clarkson foi um dos que se esforçaram nesse sentido. Nesse pequeno sermão, Clarkson objetiva mostrar que Deus, em sua palavra, não considera como pecado apenas a idolatria externa, mas também a interna e secreta, e que idólatras secretos não terão herança no reino de Deus. A idolatria da alma, ídolos do coração, excluirá os homens do céu, bem como a idolatria aberta. Aquele que serve a sua luxúria é tão incapaz de entrar no céu tanto quanto aquele que adora ídolos de madeira ou pedra, diz Clarkson. Então, ele discorre sobre 13 atos de adoração da alma, que se constituem idolatria, se tais atos forem dados a outros que não ao Senhor. David Clarkson foi um puritano inglês, que em 1662 foi expulso por não se conformar às exigências da Igreja da Inglaterra. Retornou em 1672, tornando-se pastor de uma congregação unida, isto é, presbiteriana e independente. Foi em 1682 copastor de John Owen, e com a morte deste, Clarkson assumiu a titularidade do pastorado naquela igreja. Que esse material seja de auxílio na caminhada cristã e no socorro a outros irmãos em suas lutas contra os pecados e os ídolos do coração. Introdução. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios 5:5. O homem cobiçoso é um idólatra. Não apenas os cobiçosos, mas também os imorais são idólatras. Pois o apóstolo que aqui toma cobiça como idolatria, considera pessoas libidinosas idólatras também, onde ele fala de alguns que fazem do seu ventre o seu Deus. Filipenses 3,19. De fato, toda luxúria reinante é um ídolo, e todo aquele em que tais coisas reinam é um idólatra. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, prazeres e riquezas e honras são a trindade do homem carnal. Estes são os 3 grandes ídolos dos homens mundanos, aos quais eles prostram suas almas, e dando-lhes aquilo que é devido somente a Deus, eles se tornam culpados de idolatria. Para que isso seja mais evidente, isto é, que a cobiça, a imoralidade e outras luxúrias são idolatrias, vamos considerar o que é idolatria e os vários tipos dela. A idolatria é dar aquela honra e adoração à criatura que é devida apenas ao Criador. Quando essa adoração é comunicada a outros, sejam eles o que forem, nós os tornamos ídolos e cometemos idolatria. Ora, essa adoração devida somente a Deus não é dada apenas pelos pagãos selvagens às suas toras de madeira e pedras, ou por papistas aos anjos, aos santos e às imagens, mas também por homens carnais às suas luxúrias. Há um duplo culto devido somente a Deus. Externo. Consiste em atos e gestos do corpo. Quando o homem se curva ou se prostra diante de uma coisa, essa é a adoração do corpo. E quando esses gestos de reverência e prostração são usados, não em um aspecto civil, mas de caráter religioso, com a intenção de evidenciar a honra divina, então é adoração devida somente a Deus. 2. Interno. Consiste nos atos da alma e nas ações aplicáveis a ela. Quando a mente é mais absorvida por um objeto e o coração e as afeições são mais colocadas sobre esse objeto, isso é adoração da alma. E isso é devido somente a Deus, pois, se Ele o principal
bem e o principal objetivo das criaturas inteligentes é algo que lhe é devido, apropriado somente a ele, ser o mais pensado e o mais amado. É a honra devida somente ao Senhor, ter o primeiro e o lugar mais alto, tanto em nossa mente e coração, quanto em nossos esforços. Agora, de acordo com essa distinção de adoração, existem 2 tipos de idolatrias. Aberta, idolatria externa, quando os homens, por respeito religioso, curvam-se ou prostram-se diante de qualquer coisa além do verdadeiro Deus. Essa é a idolatria dos pagãos e, em parte, a idolatria dos papistas. 2. Idolatria secreta e da alma, quando a mente é colocada em algo mais do que em Deus, quando tudo é mais valorizado, mais desejado, mais procurado, mais amado do que Deus. Então é essa adoração da alma, que é devida somente a Deus. Portanto, idólatras secretos não terão herança no reino de Deus. A idolatria da alma, ou ídolos do coração, excluirá os homens do céu, assim como a idolatria aberta. Aquele que serve a sua luxúria é tão incapaz de entrar no céu quanto aquele que adora ídolos de madeira ou pedra. Antes de confirmarmos e aplicarmos essa verdade, será necessário fazer uma exposição mais clara dessa idolatria secreta. Para isso, observe: há 13 atos de adoração da alma. Os 13 atos de adoração idólatra da alma do homem. Estima. Aquilo que mais valorizamos, tornamos o nosso Deus, pois estima é um ato de adoração da alma. Adoração é a estima da mente por algo como sendo o que há de mais excelente. O Senhor exige a mais alta estima, como um ato de honra e adoração devido somente a Ele. Portanto, ter uma alta estima por outras coisas, quando temos pensamentos baixos sobre Deus, é idolatria. Ter uma opinião elevada de nós mesmos, de nossas habilidades e realizações, de nossas relações e prazeres, de nossas riquezas e honras, ou daqueles que são ricos e honrados, ou qualquer coisa parecida com a natureza, quando temos baixas opiniões a respeito de Deus, é colocar estas coisas no lugar de Deus, torná-los ídolos e dar-lhes a honra e a adoração que é devido apenas à majestade divina. O que mais estimamos, tornamos o nosso Deus. Se você tem outras coisas em maior estima do que o verdadeiro Deus, você é um idólatra. Jó 21:14. 2. Mentalidade. Aquilo a que estamos mais atentos, tornamos o nosso Deus. Pois ser mais lembrado, ser mais pensado, é um ato de adoração que é próprio de Deus, que Ele requer como sendo somente a Ele. Eclesiastes 12:1. Outras coisas podem ocupar a mente, mas se elas são mais pensadas do que Deus, isso é idolatria. A adoração que pertence a Deus é dada à criatura. Quando você se importa, cuida de suas propriedades e interesses mundanos. Cuida de seus lucros ou prazeres mais do que de Deus. Você os coloca como ídolos no lugar de Deus. Quando esse tempo que deve ser tomado com pensamento sobre Deus e gasto em pensamentos com outras coisas, quando Deus não está em todos os seus pensamentos, ou se Ele às vezes está presente ainda que outras coisas ocupem um lugar mais elevado em seus pensamentos, se quando você é chamado para pensar em Deus, como às vezes todos os dias devemos fazer em toda a seriedade, e se ordinária e voluntariamente você faz com que esses pensamentos de Deus deem lugar a outras coisas, isso é idolatria. Se você não pensa em Deus ou pensa de forma diferente da que Ele pensa de si mesmo, por exemplo, pensa-o como todo misericórdia, desconsiderando sua justiça, pensa que Ele é piedoso e compassivo, desprezando sua pureza e santidade, pensa em sua fidelidade em cumprir promessas, em detrimento de sua verdade na execução de ameaças, pensa que Ele é todo amor, sem relação à sua soberania. Isto é estabelecer um ídolo em vez de o Deus verdadeiro. Pensar sobre Deus de forma diferente do que Ele revelou de si mesmo, ou atentar para outras coisas tanto quanto ou mais do que Deus, isso é idolatria. 3. Intenção. Aquilo que mais almejamos, tornamos o nosso Deus, pois ser o mais desejado é um ato de adoração devido somente ao verdadeiro Deus, pois Ele sendo o principal bem, Ele deve ser o fim principal. Agora, o fim principal deve ser nosso objetivo principal, deve ser intencionalmente voltado para si mesmo.
e todas as outras coisas devem ser dirigidas para o bem em uma subserviência a esse fim. Agora, quando fazemos de outras coisas nosso principal objetivo ou projeto, nós os colocamos no lugar de Deus e os fazemos ídolos. Quando o nosso principal objetivo é ser rico, ou grande, ou seguro, ou famoso, ou poderoso, quando o nosso grande objetivo é nosso próprio conforto, prazer, crédito, lucro e vantagem, quando visamos ou pretendemos algo mais ou qualquer coisa, tanto quanto a glorificação e o desfrute de Deus, isso é idolatria da alma. 4. Resolução. Ao que nós somos mais determinados, nós adoramos como Deus. Sermos resolutos para com Deus, acima de todas as coisas, é um ato de adoração que Ele exige como devido somente a si mesmo. Comunicar tal ato a outras coisas é dar a elas a adoração que pertence a Deus e torná-las deuses. Quando somos totalmente determinados por outras coisas, por nossas concupiscências, prazeres, vantagens exteriores, luxúrias, e apenas fracamente resolutos por Deus, seus caminhos, sua honra, seu serviço, isso é idolatria. Quando somos resolutos no presente com relação a outras coisas, mas colocamos nossas resoluções para Deus no futuro, deixe-me obter o suficiente do mundo, do meu prazer, das minhas luxúrias, agora que eu penso em Deus daqui em diante, na velhice, na doença, no leito de morte. Então essas são resoluções idólatras. Deus é escanteado, as criaturas e suas luxúrias avançam para o lugar de Deus. E essa honra, que é devida somente a Ele, você dá aos ídolos. 5. Amor. Aquilo que mais amamos, adoramos como nosso Deus, pois o amor é um ato de adoração da alma. Amar e adorar são às vezes a mesma coisa. Aquilo que alguém ama, isso tal pessoa adora. Isso, indubitavelmente, é verdade, se pretendemos por meio desse amor um tipo superlativo e transcendente, pois ser amado acima de todas as coisas é um ato de honra e adoração que o Senhor exige como devido a si mesmo. Deuteronômio 6:5. O Senhor Cristo resumiu toda aquela adoração que é exigida do homem nisto: amar a Deus. Mateus 22:37. Outras coisas podem ser amadas, mas ele será amado acima de todas as outras coisas. Ele deve ser amado de maneira transcendente, absoluta e por si mesmo. Todas as outras coisas devem ser amadas nele e para ele. Quando amamos outras coisas mais ou acima do que ele mesmo, ele olha para nós como se não o adorássemos ou como não o tendo como Deus. 1 João 2,15. Amor para com a criatura, sempre que for desordenado, é um afeto idólatra. 6. Confiança. Aquilo em que mais confiamos, tornamos o nosso Deus, pois confiança e dependência é um ato de adoração que o Senhor reivindica como devido apenas a Ele mesmo, e que maior ato de adoração há exigido pelo Senhor do que a dependência da alma somente dele. Confie no Senhor de todo o teu coração. Provérbios 3:5. Ele não permitirá nenhum espaço para confiança em qualquer outra coisa. Portanto, a idolatria confia em nós mesmos, em nossa própria sabedoria, julgamentos, habilidades, realizações. O Senhor proíbe isso. Provérbios 3:5. Confiar em bens ou riquezas só nega que tenha praticado, e isso reconhece entre os atos idólatras que foram punidos pelo juiz. Jó 31:24. E o nosso apóstolo, que chama a idolatria da cobiça, dissuade dessa confiança nas riquezas, como inconsistente com a confiança em Deus. 1 Timóteo 6,17. Confiar nos amigos, embora muitos e poderosos, ele fixa uma maldição sobre tal confiança como sendo um afastamento, uma renúncia de Deus, um avanço do qual confiamos na sala de Deus. Salmo 136:3. Salmo 118, 8-9. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. A idolatria dessa confiança é expressa na medida em que o verdadeiro Deus é posto de lado. Confiança na criatura é sempre idólatra. 7. Medo. Aquilo que mais tememos, adoramos como nosso Deus, pois medo é um ato de adoração. Aquele que teme adora aquilo que é temido, o que é inquestionável
quando seu medo é transcendente. Toda adoração de Deus é frequentemente expressa nas Escrituras por essa palavra temor. Mateus 4:10, Deuteronômio 6:13. E o Senhor exige essa adoração, esse temor, como devida somente a Ele. Isaías 50:10. Esse é o nosso Deus, aquilo que é o nosso medo e pavor. Lucas 12:4-5. Se você tem medo dos outros mais do que Ele, você dá aquela adoração que é devida somente a Deus a eles. E isso é clara idolatria. 8. Esperança. Aquilo que fazemos de nossa esperança, a adoramos como Deus, pois a esperança é um ato de adoração, e a adoração é devida somente a Deus. É sua prerrogativa ser a esperança de seu povo. Jeremias 17:13. Romanos 15:13. Quando fazemos de outras coisas nossa esperança, damos-lhes a honra devida somente a Deus. É um abandono do Senhor. A fonte é estabelecer cisternas rachadas em seu lugar. Jeremias 2:13. Por meio destas, cultua-nas como Deus. Assim faz os papistas, abertamente, quando chamam a Mãe Virgem, a cruz de madeira e os santos que já partiram de sua esperança. E assim fazem os outros, entre nós, que fazem suas orações, sua tristeza pelo pecado, suas obras de caridade ou quaisquer atos de religião ou justiça. A sua esperança, quando os homens esperam satisfazer a justiça de Deus para apaziguar o desprazer de Deus e conseguir o céu. Nada pode afetar isso, senão aquilo que é infinito, a justiça de Deus. E isso nós temos somente em e a partir de Cristo. Ele é, portanto, chamado de nossa esperança. 1 Timóteo 1. A nossa esperança da glória. Colossenses 1:27. Aqueles que fazem da sua própria justiça o fundamento de sua esperança, exaltam-na no lugar de Cristo e a honram como Deus. 9. Desejo. Aquilo que mais desejamos, adoramos como nosso Deus, pois aquilo que é mais desejado é o maior bem, na avaliação de quem o deseja. E o que ele considera o seu maior bem, ele transforma em seu Deus. O desejo é um ato de adoração, e ser o mais desejado é esse culto, essa honra que é devida somente a Deus. Desejar algo mais ou tanto quanto o desfrute de Deus é idolatrar tal coisa. Prostrar o coração a isso e adorá-la como Deus, que é o único a ser adorado, somente ele deve ser para nós o desejável acima de todas as coisas. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Salmo 27:4. 10. Deleite. Aquilo em que mais nos deleitamos e nos regozijamos, isto adoramos como Deus, pois deleite transcendente é um ato de adoração devido somente a Deus. Esse afeto em seu nível máximo é chamado de glória. Aquilo que é nosso deleite acima de todas as coisas, nos gloriamos nisso. E essa é uma prerrogativa que o Senhor exige para si. 1 Coríntios 1:31. Jeremias 9:23-24. Regozijar-se mais em nossa sabedoria, fosse riquezas do que no Senhor, é idolatrar tais coisas. Pois se deleitar mais nos relacionamentos, esposa ou filhos, em confortos e acomodações exteriores, do que em Deus, é adorá-los com adoração que pertence somente a Deus. Ter mais prazer em qualquer forma de pecado, impureza, intemperança, em empregos terrestres, do que nos caminhos santos de Deus, do que nos serviços espirituais e celestiais em que podemos desfrutar de Deus, isso é idolatria. 11. Zelo. Aquilo pelo qual somos mais zelosos, a adoramos como Deus, pois tal zelo é um ato de adoração devido somente a Deus. Portanto, é idólatra ser mais zeloso por nossas próprias coisas do que pelas coisas de Deus. Estar ansioso por nossa própria causa e descuidado da causa de Deus, ser mais veemente para nosso próprio prazer, interesses, vantagens, do que pelas verdades, caminhos, honra de Deus, ser fervoroso em seguir nosso próprio negócio, promover nossos projetos, mais morno e indiferente ao serviço de Deus, considerar intolerável para nós mesmos sermos reprovados, caluniados, insultados, mas não manifestar indignação
quando Deus é desonrado, seu nome, sabates, adoração, profanados, suas verdades, maneiras, pessoa, insultadas. Agir assim, isso é idolatria. 12. Gratidão. Aquilo a que somos mais gratos, isto adoramos como Deus. Pois gratidão é um ato de adoração. Nós adoramos aquilo pelo qual somos mais gratos. Podemos ser gratos aos homens. Podemos reconhecer a utilidade de meios e instrumentos, mas se pararmos nisso e não nos elevarmos mais em nossas ações de graças e agradecimentos, se o Senhor não for lembrado como aquele sem o qual tudo isso não é nada, isso é idolatria. Por isso, o Senhor ameaça aqueles idólatras. Oséias 2, 5, 8. Assim, quando atribuímos nossa abundância e riquezas a nosso cuidado e trabalho, nosso sucesso a nossa prudência e diligência, nossas libertações a amigos, meios, instrumentos, sem olhar mais alto ou não tanto a Deus como a estes, os idolatramos. Sacrificamos a eles, como o profeta expressa isso em Abacuque 1,16. Atribuir aquilo que vem de Deus às criaturas, é colocá-las no lugar de Deus e assim adorá-las. 13. Nosso cuidado e negócios. Quando nosso cuidado e negócios são mais voltados para outras coisas do que para Deus, isso é idólatra. Ninguém pode servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e as riquezas, ou a Deus e as nossas concupiscências. Porque esse serviço conosco mesmo e com o mundo ocupa esse cuidado, essa atividade, esses esforços que necessariamente devem ser do Senhor, se o servirmos como Deus. Quando nosso tempo e esforços são estabelecidos para o mundo e nossas luxúrias, nós os servimos como o Senhor deve ser servido. Assim, tornamo-los nossos deuses. Quando você é mais cuidadoso e diligente para agradar os homens ou a si mesmo do que agradar a Deus, quando você tem mais cuidado a fim de prover para você e a sua posteridade do que ser útil a Deus, quando você é mais cuidadoso sobre o que você deve comer, beber ou vestir-se do que como você pode honrar e desfrutar de Deus, quando você é mais cuidadoso para fazer provisão para a carne, para cumprir os desejos dela, do que como cumprir a vontade de Deus, quando você é mais diligente para promover seus próprios interesses do que os projetos de Deus, quando você é mais cuidadoso para ser respeitado entre os homens do que o que Deus pode ser homenageado e avançado no mundo, quando você é mais cuidadoso como conseguir as coisas do mundo do que como empregá-las para Deus, quando você acordar cedo e para a cama tarde, comer o pão do cuidado, que prosperar e alargar sua propriedade, enquanto a causa e formas e os interesses de Cristo têm poucos ou nenhum de seus empreendimentos, isto é idolatrar o mundo. Vocês mesmos, suas concupiscências, as suas relações, enquanto o Deus do céu é negligenciado. A adoração e o serviço devidos somente a Ele são, por meio disso, e idolatricamente dados a outras coisas. Aquele que faz de Cristo seu objetivo principal, se por fim ele encontrar aquele a quem sua alma ama, isso acalma seu coração. O que quer que ele não tenha, o que quer que ele perca, além disso, ele conta isso como uma recompensa total por todas as suas lágrimas, orações, indagações, esperas e esforços. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. 1 Coríntios 10, 14. Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário dormirei o sono da morte.
cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha, até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Os meus inimigos dirão: eu venci, e os meus adversários festejarão meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Vou cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito.